Você já parou para pensar como um bando de escravos, perdidos no deserto, sem fábrica e sem nenhuma escola de engenharia, conseguiu construir o artefato mais perfeito e perigoso da antiguidade? Imagine um baú de madeira, com pouco mais de 1 metro de comprimento, revestido de ouro puro por dentro e por fora, pesando quase 150 quilos. Suas medidas eram tão exatas que qualquer centímetro a mais ou a menos podia significar a morte imediata para quem estivesse perto. Como diabos, um povo que só sabia fazer tijolo criou algo que nem os melhores ourives do Egito fariam sem tremer na base. E o mais bizarro, por que um simples toque nesse objeto fazia a pessoa cair morta na hora? A história começa no topo do Monte Sinai. Deus chama Moisés e entrega a ele o projeto completo da Arca da Aliança, medidas milimétricas, lista de materiais, nada podia ser improvisado. Mas quem ia construir isso? O povo de Israel não tinha um único mestre artesão. Não tinham ferramentas de precisão, não tinham nada. Foi aí que Deus fez algo inédito na Bíblia. Ele escolheu um cara pelo nome, Bezalel, e disse: "Eu vou encelô do meu espírito." Mas não era para profetizar ou para guerrear. Era para ser o maior artesão que o mundo antigo já tinha visto. Ao lado dele veio outro cara, Aholiabe. Juntos, os dois receberam uma habilidade sobrenatural para trabalhar com ouro, prata, bronze, pedra e madeira com uma precisão que simplesmente desafia a lógica. Ok, eles tinham habilidade divina. Mas e o material? De onde viria tanto ouro no meio do deserto? A resposta é maluca. Antes de fugirem do Egito, os israelitas simplesmente pediram aos seus vizinhos egípcios joias, brincos, pulseiras, tudo o que eles tinham de valor. Os egípcios, apavorados com as pragas que tinham acabado de acontecer, entregaram tudo sem pensar 2 vezes. Foi basicamente o maior acordo trabalhista da história. 400 anos de escravidão pagos em ouro puro na hora da saída. Então, quando Moisés pediu doações para o projeto da arca, o povo trouxe tanto, mas tanto ouro, que ele teve que gritar: "Gente, para, já chega!" E não foi só ouro, vieram tecidos que valiam até mais que ouro, como a púrpura, tirada de milhares de moluscos do Mediterrâneo, linho finíssimo, peles tingidas de vermelho, coisas que só reis podiam usar. E foi com tudo isso, no meio do nada, que Bezalel começou o trabalho mais perigoso da vida dele. A arca não era só bonita, ela era letal. O primeiro desafio de Bezalel foi cortar tábuas de madeira de acácia, que é uma madeira do deserto quase indestrutível, com precisão absoluta, sem serra elétrica, sem nível a laser. Depois, ele teve que cobrir tudo com lâminas de ouro puro, batidas à mão, tão finas que dobravam, mas tão perfeitas que nenhuma lasca de madeira podia ficar aparente. O resultado era uma estrutura de 3 camadas: ouro, madeira e ouro. Basicamente, um capacitor gigante do tamanho de um caixão. E não sou eu que estou dizendo isso. Cientistas hoje olham para essa estrutura e arregalam os olhos. Ouro conduz eletricidade, madeira isola, e a outra camada de ouro conduz de novo. No ar seco do deserto, carregando esse objeto por quilômetros, a eletricidade estática se acumulava de uma forma absurda. Um toque errado, descarga elétrica forte o suficiente para parar um coração na hora. Dentro da arca foram colocados 3 itens que misteriosamente nunca apodreceram: as segundas tábuas da lei, que teriam sido escritas pelo próprio dedo de Deus, a vara de Arão, que floresceu da noite para o dia, e um pote com o maná, o pão, que caiu do céu, que não estragou por séculos. Mas o verdadeiro terror começava quando precisavam mover a arca. Apenas uma família de levitas podia carregá-la, a família de Coate. E mesmo eles não podiam tocar diretamente no objeto. Tinham que usar varas longas, enfiadas em argolas de ouro nas laterais, e essas varas nunca podiam ser removidas. Antes de qualquer viagem, a arca era coberta com 3 camadas de tecido, para ninguém nem sequer olhar diretamente para ela. Olhar errado, morte na certa. E aí veio o dia que todo mundo lembra. O rei Davi resolveu levar a arca para Jerusalém com uma grande festa, música e uma carroça novinha em folha. Só que estava tudo errado.
Deus nunca autorizou o transporte em carroça. Tinha que ser nos ombros dos levitas. No meio do caminho, os bois tropeçaram. A arca balançou e um homem chamado Uzá, com a melhor das intenções, esticou a mão para segurá-la. Ele caiu morto na mesma hora. Davi ficou em choque. Ele aprendeu da forma mais dura que a arca não era um enfeite, era a presença real de Deus no meio do povo. E quando Israel obedecia, a arca se tornava uma arma de guerra psicológica e, às vezes, literal. Lembra da história de Jericó? Eles deram 7 voltas na cidade em silêncio, com a arca na frente. No 7º dia, deram um grito e as muralhas caíram. Para fora, arqueólogos confirmam até hoje. Os muros explodiram de dentro para fora, mas quando eles tentaram usar a arca como um amuleto da sorte contra os filisteus, perderam feio e a arca foi capturada. Só que os filisteus não aguentaram ficar com esse troféu por muito tempo. Onde eles colocavam a arca, a estátua do deus deles, Dagon, aparecia quebrada no chão. Tumores surgiam na população. Era pânico total. Eles devolveram a arca correndo numa carroça puxada por vacas que, sozinhas, sem ninguém guiar, foram direto para o território de Israel. A arca voltou para casa por conta própria. Uma vez por ano, acontecia o momento mais tenso do planeta. O Yom Kippur, o dia da expiação. Só uma pessoa podia entrar no lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, e ficar cara a cara com a arca, o sumo sacerdote. E só nesse dia, ele passava uma semana inteira se purificando, jejuando, vestindo roupas especiais. Quando entrava, carregava incenso para criar uma cortina de fumaça bem grossa, porque se ele visse a glória de Deus, que pairava entre os querubins, de ouro na tampa, morreria na hora. Ele borrifava o sangue do sacrifício 7 vezes na tampa da arca e 7 vezes na frente dela. Eram minutos que valiam pela vida de toda a nação. Um erro ali dentro, e ninguém podia entrar para socorrê-lo. Aí, de repente, a arca sumiu. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, queima o templo até o chão e leva tudo o que era de ouro. Mas nos registros babilônicos, que são super detalhados e listam até as colheres roubadas, a arca simplesmente não aparece. O objeto mais valioso do templo não está na lista de saques. E aí começam as teorias. Primeira, ela foi destruída e derretida, improvável. Os babilônios adoravam exibir seus troféus de guerra. Eles teriam gritado aos 4 ventos se tivessem pego a arca. Segunda teoria, a mais aceita por arqueólogos israelenses, ela foi escondida debaixo do monte do templo. Existem túneis e câmaras gigantes lacradas que já foram descobertas ali. O problema é que ninguém pode escavar. É o lugar mais politicamente explosivo do planeta. Terceira teoria, a arca está na Etiópia. Uma tradição muito antiga diz que o filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá, levou a arca original para a cidade de Aksum e até hoje, numa capelinha, um único monge guardião passa a vida inteira vigiando algo que ninguém mais pode ver. Ele morre lá dentro e passa o segredo para o seu sucessor. Houve outras buscas também, até os nazistas, liderados por Himmler, mandaram equipes secretas atrás da arca, achando que ela era algum tipo de superarma. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é: se alguém abrir essa coisa depois de 2.600 anos, o que acontece? A Bíblia diz que a glória de Deus ainda paira entre os querubins. Será que a carga ainda está lá? Será que quem tocar nela vai morrer do mesmo jeito que Uzá morreu? A Arca da Aliança desapareceu sem deixar rastros, mas o silêncio dela fala mais alto que qualquer grito. E enquanto o mundo discute se ela está embaixo de Jerusalém na Etiópia ou se virou pó, uma coisa é certa: o objeto mais perigoso, mais sagrado e mais misterioso que a humanidade já conheceu ainda está esperando alguém corajoso ou talvez louco o suficiente para encontrá-lo. E você, teria coragem de tocar? Me conta aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever para não perder mais histórias como essa. Valeu!